Começa agora o Gestão Unesp 2017. Aqui no estúdio da TV Unesp, nós recebemos o chefe de gabinete, o professor Carlos Eduardo Vergani. Professor Vergani, muito obrigada por sua participação aqui no Gestão Unesp. Eu que agradeço, Maíra, a oportunidade, nesse início de gestão, de poder estar aqui e comunicar à comunidade, quais são as nossas atribuições, o que a gente espera da chefia de gabinete a partir de agora. Professor, pegando então gancho na sua questão a respeito das atribuições do chefe de gabinete. Então, nesse cenário no qual a universidade se encontra, de grande discussão a respeito da crise, de uma nova gestão participativa, quais serão as funções do chefe de gabinete? Bom, o chefe de gabinete, ele atua, uma das principais atribuições é ele ser um interlocutor entre as diferentes instâncias da universidade e o reitor. Você sabe que no gabinete são tomadas várias decisões administrativas e é importante que o chefe de gabinete garanta para o reitor uma agenda que não seja uma agenda simplesmente reativa, por conta das demandas, que são muitas na universidade, tanto internas quanto externas, mas que ele garanta também uma agenda propositiva, uma agenda proativa, para que nós possamos alinhar a agenda do reitor com o plano de gestão que nós propusemos para a comunidade. Então, uma das atribuições é exatamente isso. Para isso, obviamente, nós temos que priorizar essa agenda do reitor, e garantir também para o reitor que ele tenha informações muito fundamentadas na hora de tomada de decisão. Então, é mais ou menos essa seria uma das principais atribuições. O chefe de gabinete também tem uma atribuição também importante. A partir agora de abril nós assumiremos o CRUESP e a chefia de gabinete passa a ser então o secretário executivo do CRUESP. E como nós colocamos no plano de gestão, há muito interesse dessa administração numa aproximação com as nossas universidades irmãs aqui de São Paulo, a USP e a Unicamp, que fazem parte do CRUESP, e todo o sistema, na verdade, de ensino superior paulista, nós queremos nos aproximar das lideranças desse sistema. Então, vamos tentar aí também, no CRUESP, trazer uma agenda também bastante propositiva, não uma agenda sazonal, que se resume aí à discussão do dissídio, que é uma prática comum do CRUESP, mas tentamos inserir nessa agenda de discussão no CRUESP questões acadêmicas, questões do financiamento do ensino público superior do Estado de São Paulo, questões relacionadas ao fortalecimento do sistema público de ensino superior aqui no Estado de São Paulo. Então, essas seriam as atribuições, talvez, principais aí nesse início de gestão. Professor, o senhor assume a chefia de gabinete, mas o senhor era assessor da assessoria de relações externas. Eu gostaria que o senhor comentasse em que medida essa experiência, já num cargo de gestão, vem a contribuir para o diálogo, que é uma palavra-chave dessa nova gestão. Bom, a Arex, ela foi uma excelente oportunidade, na verdade, foi uma escola muito importante para mim, por várias razões, porque o trabalho da Arex nessa assessoria, nas relações externas da universidade, me trouxeram a oportunidade, primeiro, de conhecer muito melhor a universidade, porque todos os convênios que as unidades elas desejam implementar passam pela Arex. Então, essas discussões desses convênios me fez compreender melhor como as nossas unidades elas dialogam com a sociedade, com o entorno que elas vivem. Então, foi uma experiência bastante produtiva. Obviamente, há muito diálogo nesse processo, porque você tem que acertar os acordos dos convênios, e isso foi uma experiência muito positiva. Por outro lado, a Arex também não só lida com as questões internas, nacionais, mas com toda a relação internacional da universidade. E aí eu tive a grande oportunidade, primeiro, de desenvolver um pouco a minha capacidade, minhas habilidades diplomáticas, porque você, durante todo esse período, você tem a oportunidade de manter contato com várias instituições no exterior. Pude comprovar que as instituições internacionais têm muito interesse no Brasil, esse interesse ele permanece, e durante todo esse processo nós tentamos cultivar, identificar parcerias estratégicas. Então, eu na chefia de gabinete conheço muito bem essas instituições que nós identificamos como estratégicas, e aqui estratégica
na verdade, significa o quê? Parcerias onde nós podemos encontrar reciprocidade nas atividades, ou seja, essas relações com essas instituições, elas oferecem condições de ganhos para os dois lados, para as duas instituições, e é esse modelo de parceria que nós desejamos para a universidade, né? Eu acho importante também, no estabelecimento dessas parcerias, que haja uma sintonia muito grande, um entendimento da importância de que os parceiros busquem recursos para desenvolver suas atividades, né, recursos externos à universidade. E eu pretendo, né, fazer do gabinete um ambiente aberto ao mundo, né? Vivemos num mundo aí, principalmente na área de educação, um mundo bastante globalizado, e eu pretendo, né, trazer essa experiência para o gabinete e tornar o gabinete cada vez mais aberto para as instituições do mundo inteiro. Além dessa questão internacional, professor, para a comunidade interna, então a chefia de gabinete ela faz essa ponte entre as demandas dos diretores, dos vice-diretores. Em que medida esse diálogo com a comunidade ela é importante também porque quer se abrir espaço cada vez mais para que os discentes também participem ativamente da nossa universidade? Exatamente. Bom, você né, conhece o nosso plano de gestão, a comunidade, ela avaliou o plano de gestão e aprovou, e no plano de gestão nós temos ali muito bem caracterizada a nossa intenção de transversalidade das ações. Muitos dos convênios estão relacionados a atividades de extensão, mas muitos deles também de ensino e de pesquisa. O que nós devemos buscar, junto com o diálogo com as diferentes unidades da Unesp, é exatamente imprimir nessas discussões uma transversalidade das ações. É importante que a gente olhe hoje o estudante para que ele caminhe, né, no seu processo de ensino-aprendizado, não somente dentro da sala de aula, mas também nas suas atividades de extensão, de pesquisa, e esses convênios, né, podem contribuir para essa transversalidade, né? E, paralelo a isso também, nesse diálogo transversal que se quer colocar, existe a proposta da criação de um comitê consultivo com lideranças externas. Né? Em que medida ir além da comunidade interna é importante para uma universidade como a nossa, que está presente em 24 cidades do interior paulista, professor? Sim, essa é uma ação bastante ousada da Unesp, né? Não é uma prática tão comum no Brasil, mas uma prática bastante comum no exterior, onde você convida membros da sociedade civil, né, pessoas de notório saber, indivíduos experientes na gestão do que é público, e você convida, né, esse grupo de pessoas a olharem para a universidade e terem a oportunidade de fazer sugestões e críticas construtivas para o desenvolvimento do plano de gestão, né, que nós colocamos aí para a comunidade. Então, a ideia, eu faço uma analogia, por exemplo, muito comum na vida acadêmica. Todos os acadêmicos estão acostumados a submeter propostas, né, projetos de ensino, de pesquisa, de extensão, para agências de fomento, para ministérios. E, durante esse processo de análise, nós somos, essa proposta, normalmente, ela é avaliada por pares. E o que acontece? Esses pares, normalmente, trazem grandes contribuições para aquele projeto, né? Porque é o olhar externo, sem enviesamento, né, daqueles que estão imersos na proposta, e eles trazem, então, uma contribuição, um olhar externo, que normalmente melhora, qualifica aquela proposta, aquele projeto, ou aquele artigo que você submete para publicação numa revista, enfim. Então, é uma prática comum da academia submeter as suas ideias a uma avaliação pelos seus pares. Então, o sentido deste comitê consultivo é exatamente nesse sentido. Nós temos pessoas externas ao ambiente universitário, e aí você já tira um pouco dos enviesamentos, né, internos, e esse grupo, né, de pessoas com experiência na área de gestão universitária podem dar o ponto de vista, trazer o ponto de vista da sociedade, da comunidade, sobre o desenvolvimento e o andamento do plano de gestão. Então, eu acho muito rico isso. Acredito que tenha sido uma decisão acertada, bastante inovadora, né, na gestão da universidade, e a gente espera em breve implementar. Professor, existe o grande projeto 2020, que já foi comentado aqui no Gestão Unesp pelo reitor, o professor Sandro, mas dentro deste primeiro ano de gestão, na sua perspectiva, quais são as metas? Bom, eu espero muito trabalho, mas, acima de tudo, muito planejamento. A universidade, ela está no momento onde nós temos
uma redução, né? Nós temos uma dificuldade com o financiamento, há um esgotamento do modelo, né? O professor Sandro já apontou isso muito bem no seu discurso de posse. Então, eu acho que é um momento de planejar, é um momento também de muito diálogo, né? E eu, como chefe de gabinete, pretendo estar sempre disponível ao diálogo, né, com todas as instâncias da universidade, porque é o momento de construirmos juntos essa universidade que nós pensamos e temos a visão lá para 2020. Né? Entregarmos uma universidade para a próxima equipe gestora, né, melhor do que nós encontramos. Né? Parece que uma visão às vezes pessimista, mas não é. A questão de você falar abertamente sobre a crise financeira é muito importante. Né? A crise financeira ela pode se tornar uma grande oportunidade para que nós possamos fazer as reflexões necessárias e as mudanças importantes que a gente propôs durante o período eleitoral. Então, eu acho que nós temos aí diante de nós um ano com muitas oportunidades de diálogo, um ano com muito planejamento, né? E vamos enfrentar, né, as questões que se apresentam para o Unesp da melhor maneira possível, sempre dialogando e conversando com a comunidade. Professor, quem complementa as ações do reitor, vice-reitor, da chefia de gabinete e também das demais pró-reitorias é a Secretaria-Geral. Então, no próximo bloco aqui do Gestão Unesp, nós receberemos o secretário-geral, o professor Arnaldo Curtina. Então, por isso, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Gestão Unesp e desejar sorte a você e a toda a equipe frente aí à chefia de gabinete. Muito obrigado, Maíra, e muito obrigado a todos que estão assistindo o programa. Muito obrigada, professor. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta e agora nós recebemos o secretário-geral da universidade, o professor Arnaldo Curtina. Professor Arnaldo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da TV Unesp e também parabéns por ter assumido o cargo de secretário-geral de nossa universidade. Muito obrigado, Maíra. Professor, pensando nos desafios que a universidade apresenta, principalmente nesse cenário de crise, que já foi comentado pelo professor Sandro, pelo professor Sérgio, para a Secretaria-Geral, o que representa o grande desafio? Na verdade, são vários desafios, né, para a Secretaria-Geral, porque a Secretaria-Geral, na verdade, ela tem um componente muito grande de trabalhos. Né? Ela está inserida dentro do ensino, da pesquisa e de extensão, porque ela tem uma divisão interna que, primeiro, ela dá suporte a todas as reuniões dos órgãos colegiados, né? Então ela está presente nos principais órgãos que gerenciam a universidade, ao mesmo tempo ela cuida de todos os diplomas que são emitidos pela universidade, né? Cuida também de toda a publicação de diário oficial, e ela também contém uma biblioteca, eu diria assim, uma grande biblioteca, em que toda a legislação da Unesp está ali alocada. Então, esse trâmite dos processos fica tudo sobre a responsabilidade da Secretaria-Geral. Né? E para essa gestão, professor, pensando no projeto 2020, que o professor Sandro já aqui explicou no Gestão Unesp, para a Secretaria-Geral, quais são esses trabalhos que estão em pauta aí para os próximos anos? Olha, na verdade a gente está afinado com esse projeto 2020, né, para a universidade, pensando nessa nova gestão. O que a nossa principal proposta para o momento seria agir sobre os órgãos colegiados no sentido de que nós tenhamos umas reuniões produtivas. Não que elas não fossem produtivas, mas a gente pensar em novas formas, né, de fazer com que essas reuniões, que custam para a universidade, porque pense, cada vez que a gente reúne o CO, é um grande número de pessoas que se desloca para a reunião. E eu estou falando de um órgão colegiado, que é o CO, mas tem outros, tem o CAD, tem o CEP, CCPG, né, CCG. Então, são várias reuniões que a gente tem ao longo do ano. E, principalmente nas reuniões do CO, a gente sempre quer fazer, no seu início, uma discussão de um tema importante. Né? Então, nós vamos discutir a pauta, vamos discutir os elementos pertinentes à reunião, mas também um assunto que seja relevante e importante para a universidade. Né? Por que é importante, professor, fomentar esse diálogo entre a comunidade interna, necessariamente os docentes que participam do CO, por exemplo?
Porque essa gestão ela se pauta muito pelo diálogo, né? Então esse diálogo ele é importante para que a gente chegue a decisões, né? Na medida em que você discuta as coisas abertamente, que você possa ouvir opiniões contrárias, mas chegar a uma convergência, porque na verdade não se trata de simplesmente cada um colocar uma visão e querer que aquela visão seja determinante, mas porque isso atravancaria todo o processo de gestão da universidade. Então o importante é trabalhar com a diversidade, é trabalhar com a diferença, mas sempre culminando para uma convergência dessas discussões, né? Pensando nessa convergência, um outro grande tema dessa gestão é procurar uma identidade da universidade. Como Sim. que os trabalhos da Secretaria-Geral eles podem contribuir para essa identidade, professor? Esse é um dos grandes temas, né, dessa gestão, né, porque nós temos uma universidade que ela está em 34 unidades, né? É uma característica muito marcante da Unesp, essa capilaridade, ela está espalhada no estado como um todo. E nós ainda guardamos na memória essas diferenças dos locais de onde a universidade surgiu, né? Porque ela surgiu da fusão, né, dos institutos isolados. Então, o que a gente está pensando e o que a nova gestão está propondo é que a gente tem um conceito de Unesp, né? Há as diferenças, há as divergências, mas nós precisamos chegar a um conceito que seja da nossa universidade. O que a Secretaria-Geral pode fazer em relação a isso? Bom, acompanhar todas essas discussões, dar suporte para todas essas discussões, mas também instruindo os processos que transitam por todos os órgãos colegiados no sentido de que haja essa uniformidade, né? E não cada um querendo lutar pelas suas coisas específicas, desfazendo essa unidade da Unesp, né? Nessa unidade também entra uma questão de uniformização de alguns dos processos que também passam pela Secretaria-Geral. Sim, eles, na verdade, todos eles obedecem a uma legislação, então eles não podem, na verdade, ser diferentes, né? Da mesma maneira que uma unidade demanda uma contratação de docente, isso vai acontecer em todas as outras unidades, o processo em si é o mesmo. Mas o que a gente tem que pensar é que isso se organize de uma forma uniforme, né? E não privilegiando um local em detrimento de outro, porque um é mais importante que o outro e assim por diante. E como fazer esse trabalho, professor, em cada uma dessas 34 unidades? Né, o professor Sandro e o professor Sérgio, durante a pré-campanha e a campanha, fizeram essa visita a cada uma das 24 cidades. E agora, a partir de agora, assumindo esse espaço, a reitoria sendo em São Paulo, né, como que vai funcionar na visão de vocês, neste início, né, de planejamento, esse contato direto com essas cidades e essas unidades? Eu acho que o contato no local é importante. Então, eu acho que os dirigentes da universidade, as pró-reitorias, elas também têm que ver o que acontece nas unidades, né? Porque uma coisa é você estar em São Paulo, você está no centro das decisões, mas você não conhece em loco, né? Cada um que está lá é oriundo de uma unidade, certo? Cada pró-reitor que está ali é oriundo de uma unidade, o reitor também é, o pró-reitor, o secretário-geral, né? Mas a gente precisa ter essa vivência do todo. O reitor e o vice-reitor, eu acho que puderam ter uma visão bem assim, grande disso durante a campanha. Eu acho que agora os pró-reitores também têm que discutir as suas especificidades nessas localidades, que são os diferentes campos da Unesp, né? E é garantir, ao mesmo tempo, uma unidade da universidade, mas também respeitando essa especificidade de cada área, de cada unidade. Né? Isso é possível, quer dizer, às vezes a gente tem a ideia de que essa uniformidade ela vai nivelar as coisas. Não, a ideia não é exatamente essa, não é nivelar para tornar tudo igual, né? Você pode respeitar aquilo que é peculiaridade, que é particularidade de um determinado local, mas você tem que ter uma uniformidade de tratamento, você tem que ter uma consciência de que tudo aquilo converge para uma instituição única, que é a Unesp. Professor, e para a gente finalizar, então, o que o senhor espera
à frente da Secretaria-Geral, com toda a sua equipe e também em paralelo com a ação compartilhada, essa gestão compartilhada que o professor Sandro frisa bastante para a reitoria, para a nossa universidade neste primeiro ano de gestão? Olha, eu diria que nesse primeiro ano de gestão vai ser um primeiro ano de muito planejamento, né? Ele é o ano em que a reitoria está assumindo e a partir do que ela propôs e do que ela observou, tomando consciência das coisas que têm que ser feitas, planejar essas ações, né? Nesse sentido, a Secretaria-Geral vai estar muito próxima na medida em que ela dá suporte a tudo isso que acontece na universidade, né? Então, ela está alinhada com essa proposta do planejamento e ela pretende dar suporte para que tudo isso aconteça, né, nesse primeiro ano de gestão. Professor Arnaldo, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Gestão Unesp e desejar sorte a você e a toda a equipe à frente aí da Secretaria-Geral nesse quadriênio 2017-2021. Muito obrigado, Maíra. Muito obrigada. O Gestão Unesp fica por aqui, acompanha as demais entrevistas com os gestores da nossa universidade ao longo de nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.